Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Elder Robson, estudante de medicina e criador aqui do canal. E hoje você vai saber tudo, vai sair daqui sabendo praticamente tudo sobre o hidroclorotiazida. Será que essa medicação funciona? Quais são os efeitos colaterais? E será que o hidroclorotiazida deixa o homem broxa? Bom, hoje você vai descobrir tudo, fica até o final desse vídeo. E se você curte esse conteúdo, gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, deixa o seu like e manda para aquele conhecido que utiliza essa medicação para que ele fique sabendo dessas informações e que a gente consiga também alcançar cada vez mais pessoas. Eu conto com você. O hidroclorotiazida, que é esse remédio aqui, ele pertence à classe dos diuréticos tiazídicos, que é um remédio que atua lá no rim e a sua principal função é excretar, eliminar o excesso de sal, de sódio que existe no nosso corpo, lá dentro mais especificamente do nosso sangue. E onde o sódio vai, a gente tem que saber que a água vai atrás. Então ele acaba fazendo como se fosse uma pequena desidratação, porque além de retirar esse sódio e eliminar na urina, a água vai junto aonde o sal vai também. Então por isso que ele é chamado de diurético, ele facilita o que nós chamamos na medicina de diurese. O paciente ele faz bastante xixi durante os dias. Então, por isso que ele é chamado de diurético e por isso que ele atua nos rins facilitando essa diurese, esse aumento de urina. É assim que a gente retira volume que está presente lá dentro do sangue para ajudar esse paciente que é hipertenso a fazer o quê? A diminuir os níveis de pressão arterial que estão elevados. Mas atenção, cuidado com essa informação. A gente não perde sangue, nós só perdemos o excesso de sódio e o excesso de água que estão presentes dentro do sangue. Então, em nenhum momento você vai perder as células que estão lá dentro no sangue, as hemácias, os glóbulos brancos, beleza? Isso não acontece, elas vão permanecer ali dentro. O que a gente vai fazer é só tirar o excesso de sal e a água vai atrás desse sal para a gente conseguir reduzir e deixar o valor da pressão arterial no nível considerado normal pelas sociedades e também pela diretriz brasileira. E como eu falei, o principal produto que é retirado do sangue é o sódio, é o sal, que a gente mais conhece, tá? Mas também o hidroclorotiazida ele acaba fazendo uma perda ali de potássio e também de hidrogênio. A função dele nada mais é do que concentrar bastante a urina. E além dele funcionar como um diurético, né, facilitar a diurese no paciente, fazer xixi várias vezes por dia para retirar esse excesso de sal, o diurético tiazídico, o hidroclorotiazida, ele também vai facilitar uma vasodilatação. Ele diminui o que a gente chama na medicina de resistência vascular periférica. Então, fazendo o vaso ficar mais dilatado, que é o que ele faz também, a gente reduz essa resistência do vaso e permite que o paciente diminua a pressão arterial que está alta. Essa é mais uma das funções do hidroclorotiazida. E como eu já citei, o hidroclorotiazida é uma das medicações mais utilizadas para tratar hipertensão arterial no Brasil, até porque é uma medicação aí que é fornecido pelo SUS, então ele é uma das primeiras escolhas para muitos médicos no manejo, no tratamento dos pacientes. Mas a gente pode utilizar o hidroclorotiazida também para outros tipos de patologias, principalmente aquelas doenças que cursam com o aumento do cálcio na urina, uma hipercalciúria e também para ajudar a tratar a osteoporose, porque a gente quer que o cálcio ele permaneça no sangue para ser um substrato para formar mais ossos, principalmente. Então, o paciente estar eliminando mais cálcio, a gente utiliza o hidroclorotiazida porque ele vai fazer o contrário. Ele ajuda a reter cálcio no organismo e não deixar esse cálcio sair para fora do corpo. É basicamente essa a função dele nessas outras patologias. Mas a priori, ele é muito utilizado e de ponta, assim, disparado, para tratar a hipertensão arterial. Mas por que utilizar o hidroclorotiazida, né? Quais são os benefícios dele? Bom, tratar com hidroclorotiazida vai ajudar a reduzir os riscos cerebrovasculares, principalmente infarto, AVC
e também eventos tromboembólicos que possam acontecer no paciente hipertenso, que vão trazer mais malefícios e também comorbidades ao longo desse tempo. Então, ele ajuda a reduzir praticamente a mortalidade. Por isso, nós utilizamos também essa medicação. E como todo tipo de medicação que a gente acaba fazendo uso, ele possui os seus efeitos colaterais. Então, esses próximos efeitos aqui são os principais. Como qualquer medicação, ele possui inúmeros. Os mais relatados pelos pacientes, eu vou citar aqui para vocês. Então, um dos principais sintomas que o paciente sente é náusea e também ele vai ter ali uma perda do apetite, uma leve perda do apetite. Um dos sinais também que podem aparecer é uma hipotensão postural, que é quando o paciente está sentado, deitado, e ele levanta muito rápido e ele vê que a pressão diminui um pouco. Ele pode ter o escurecimento da visão, ele se sente meio tonto. Então isso pode acontecer, porque como eu falei, esse remédio ele ajuda também na vasodilatação dos vasos sanguíneos. E essa vasodilatação diminui aquela resistência vascular periférica que eu citei. Então o sangue ele demora um pouco mais para chegar até o cérebro. E quando você levanta muito rápido, esse sangue não chegou o tempo suficiente ainda no cérebro, e por isso que você pode ter essa sensação de tontura, quase desmaio, a visão fica preta. Mas é algo benigno, não é nada maligno, tá? Você pode simplesmente levantar devagar, mexer um pouco os braços, que essa sensação não aparece mais. E a gente também observa a redução, obviamente, de sódio, de potássio e de magnésio. Quando o magnésio está muito baixo, em alguns pacientes pode acontecer, a gente pode suplementar esse magnésio, porque ele também é importante ali para a fisiologia do nosso corpo. Mas isso não acontece em todos os pacientes. A hipercalcemia é outro efeito colateral que eu falei para vocês, porque ele acaba retendo o cálcio no sangue e não deixando eliminar na urina, então pode acontecer elevação do cálcio na corrente sanguínea. O hidroclorotiazida também eleva levemente as concentrações de glicose no sangue. Ele não é contraindicado para os diabéticos. Mesmo que o diabético tenha, né, a elevação da glicose sanguínea, ele não é contraindicado porque os seus benefícios eles superam o risco. E também não é uma elevação muito acentuada que vá fazer o diabético não poder tomar essa medicação. Os benefícios dele em relação a reduzir a mortalidade vai ajudar esse paciente diabético a controlar a sua pressão, mas vai ter um pouquinho assim de elevação da glicose. Mas isso não vai ser um fator que vai evitar o uso dessa medicação nesses pacientes. E outro efeito colateral que às vezes é muito indesejado nos pacientes é a gota. Essa medicação, ele aumenta os níveis de ácido úrico no sangue, que é uma das principais substâncias que fazem parte ali da doença da gota, onde a gente tem algumas articulações acometidas, elas ficam vermelhas, ficam doloridas. E principalmente isso acontece quando o paciente acaba ingerindo álcool. Então o paciente vai lá, uma festinha, família, toma uma cerveja, duas, três, e depois ele nota uma reação ali que vai ficando vermelho, o cotovelo ou o joelho, até mesmo o dedão do pé, que são as principais regiões aí onde é acometido pela gota, principalmente articulações frias. E tem dor, tem uma sensibilidade. Isso pode estar relacionado com hidroclorotiazida caso esse paciente faça o uso dessa medicação, porque ela eleva os níveis ali de ácido úrico e o ácido úrico ele precipita dentro dessa articulação. Então pode acontecer sim esse efeito colateral. E um dos efeitos colaterais mais indesejados desse medicamento, que pode aparecer em alguns pacientes, porque cada pessoa vai responder de uma forma, é a redução da libido, que pode afetar tanto homens quanto mulheres, e também a disfunção erétil, que aqui está relacionado aos homens. Mas essa disfunção, ela não é para sempre. Ela é causada pelo remédio e quando você retira o remédio, tudo volta ao normal. Então, procure o médico, claro, se você estiver sentindo esses sintomas. Eles aparecem até 30% dos pacientes masculinos, não são em todos que vão aparecer. Mas caso você esteja sentindo esse sintoma, tenha percebido essa diferença, é importante essa conversa com o médico para a gente conseguir fazer a troca da medicação e colocar uma medicação que te dê mais qualidade de vida e menos efeitos colaterais. Outro efeito colateral importante de ser relatado aqui, em relação a esse diurético, é uma falsa sensação de perda de peso.
Mas lembre-se, lá eu falei que o diurético ele vai retirar o sal e a água que estão presentes na circulação sanguínea. Você não está perdendo gordura, você está perdendo líquido. Lembre-se disso. Por isso que o diurético ele não é utilizado para tratar aqui a obesidade, tá? E isso varia muito de paciente para paciente também. Existe na literatura que você pode perder até 1,5 kg de líquido e não de gordura. Mas isso também é variado, como eu falei, porque cada paciente vai responder de uma forma à hidroclorotiazida, tá bom? Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e saído daqui entendendo tudo sobre hidroclorotiazida. Agora, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos que fazem uso dessa medicação e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!